Vimos anteriormente como estava ocorrendo aquele concílio, aquela assembleia que se deu em Jerusalém. Ali estava sendo questionado um problema recorrente naqueles dias: o que fazer, como proceder com relação aos gentios que estavam se convertendo a Jesus de Nazaré, passando a fazer parte do grupo messiânico da metade do primeiro século, por volta do ano 50. E ali em Jerusalém estava reunido a pleiade de discípulos, apóstolos, para discutir como proceder em relação aos gentios. O evangelho estava alcançando os gentios. E nós vamos perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, isso está escrito neste capítulo 15 de Atos. Deus não faz acepção de pessoa alguma, seja judeu ou não judeu, ou qualquer outro tipo de raça, ou de categoria, ou de classe social. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos os homens se reconheçam pecadores, reconheçam o seu pecado, e através de Jesus Cristo aceite o plano de salvação que ele tem, e é gratuito, é de graça a todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. E Pedro, no primeiro momento, falou a respeito exatamente da sua experiência, da sua vocação, de como ele foi eleito, e eleição na Bíblia não tem o propósito que muita gente admite. Eleição na Bíblia é capacitação para um propósito, para executar uma tarefa. É algo para uma tarefa funcional, desempenhar uma função. Assim, Israel foi eleito por Deus para uma função, uma funcionalidade. Pedro também foi eleito para uma funcionalidade. E aqui, no caso, essa função de Pedro era de levar, de abrir as portas do aprisco que estava em Israel para o mundo gentílico. Pedro, então, faz, no primeiro momento, a sua vocação, o seu chamado. Ou seja, ele está dizendo: eu fui chamado para isso, eu fui chamado para pregar aos gentios. E eu estou fazendo o que Deus, para o que Deus me vocacionou. Muito bem. Aí, em continuação, no versículo de número 8, Pedro dá sequência à sua fala. E ele vai dizer algo muito importante para nós nesse momento. O texto diz o seguinte, Atos 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles. Deles quem? Dos gentios. Ou seja, esse plano não é só para os judeus, é também para os gentios. Então, o Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como a nós também. Pedro também se lembra de que os judeus inicialmente, que estavam reunidos ali em Jerusalém, em Atos 2, eram 120 judeus. Inicialmente o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém aos judeus que estavam reunidos ali. E agora Pedro vai se espantar, e ele é testemunha, ele diz como Deus testemunhou a respeito disso também, porque ele presenciou isto acontecendo. Quando? Quando ele foi levado por Deus, através daquela visão da qual nós falamos. Deus estava literalmente dizendo: Pedro, vá à casa de Cornélio, eu tenho algo a fazer lá, eu tenho vidas, almas a serem ganhas ali em Cesareia Marítima. Depende de você agora, eu estou te dando essa incumbência. Ou seja, a visão daqueles animais puros e impuros não estava relacionado ao fato de eliminar ou não leis alimentares, mas sim de expandir o evangelho do reino e quebrar as barreiras de separação, de dogmas que haviam
que havia entre os judeus e os gentios naquele momento. Isso precisava acontecer. E Pedro foi à casa de Cornélio. E lá ele proferiu as palavras muito simples, aliás. Ele contou a história de quem era Cristo, o que ele tinha feito, por que ele morreu. E enquanto Pedro falava, o texto bíblico nos relata de que o Espírito Santo se manifestou na vida daqueles que estavam reunidos ali em casa de Cornélio. Não era apenas Cornélio. O texto diz claramente que ali estavam reunidos mais de uma pessoa, era um grupo de pessoas. Quando Pedro entra, ele fala assim: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem devo chamar comum impuro. Ou seja, estavam reunidos ali um grupo. E enquanto Pedro pregava, versículo 44, encontramos esse fato. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos que ouviam a palavra. Aqueles que estavam reunidos em casa de Cornélio. Cornélio reuniu um grupo importante de pessoas ali, seus amigos, seus familiares, não sabemos exatamente quem são, mas o fato é que houve uma reunião importante para que ouvissem a Pedro. E enquanto Pedro falava, todos aqueles que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Começaram a falar em línguas. Outra manifestação do Bat Kol, da voz de Deus através do Espírito Santo. Agora, aquele grupo de gentílicos ou gentios estavam falando em línguas. Esse era um sinal evidente de que houve uma manifestação do Espírito Santo ali na casa de Cornélio, em Cesareia Marítima, como aconteceu da mesma forma como aconteceu lá em Jerusalém, no dia da celebração do Pentecostes para um grupo estritamente judaico. Ou seja, aquilo que se deu, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, também foi derramado sobre eles. Deus estava manifestando o seu amor, o seu cuidado para com todos. E você, meu ouvinte, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, saiba que você também faz parte do projeto, do plano de Deus para alcançar a sua vida. Ela não será mais a mesma depois de que o Espírito Santo, depois do Espírito Santo ser derramado no seu coração. E sinais evidentes na sua vida acontecerão com certeza.